Fala aí, galera, começando mais uma semana aqui no canal do Lessa. Obviamente, a gente não queria começar a semana dessa maneira. A gente esperava uma vitória ontem no Maracanã, e não só uma vitória, mas uma atuação convincente, depois de 2 jogos muito ruins, e o que a gente viu foi exatamente o oposto disso. Mais uma derrota e mais uma péssima atuação do Fluminense. E desde ontem eu venho conversando com algumas pessoas, desde ontem à noite, hoje de manhã, para tentar colher algumas informações de bastidores para a gente entender o que aconteceu no vestiário, como foi a cobrança entre os jogadores e também o técnico Fernando Diniz, para a gente ter a dimensão, né, de como essas derrotas elas estão sendo tratadas internamente. O que eu posso dizer para vocês é que o vestiário pegou fogo, o bicho pegou realmente. A cobrança foi muito forte. Eu vou trazer esses detalhes aqui e tentar fazer uma análise aqui até mais um pouco mais de frieza para a gente olhar o cenário como um todo e não apenas para esses últimos 3 jogos. Então já chega deixando o seu like aqui neste vídeo, conto muito com vocês. A gente fala isso no automático, mas é muito, muito importante para que esse vídeo possa chegar a mais tricolores e com isso o canal possa crescer e vocês têm um papel fundamental nisso. Se inscreva aqui no canal do Lessa, tem informação exclusiva aqui praticamente todo dia, como vai ter neste vídeo agora. Você sabe que aqui você não perde nada, a melhor cobertura do Fluminense, cobertura diária do Tricolor você encontra aqui no canal, e ative as notificações também. Isso é muito importante, porque aí você recebe assim que o vídeo for publicado. Então, galera, é o seguinte, hoje até eu vi que o GE. Globo publicou uma matéria também falando sobre o clima no vestiário, as cobranças foram muito fortes, e realmente foi o que eu ouvi também, quando eu consultei algumas pessoas, com as pessoas com quem eu falei, o Diniz ameaçou até não seguir no Fluminense no ano que vem, caso não consiga recuperar o rendimento que a equipe vinha apresentando. Isso, de fato, eu ouvi também. Foi muito forte. Assim, para ele foi inadmissível, uma palavra que ele usou, inadmissível a postura que o Fluminense teve no primeiro tempo, principalmente. Ele já tinha reclamado de intensidade no jogo contra o Atlético Mineiro. Leva a virada no jogo contra o Atlético Goianiense. Contra o Atlético Goianiense, aí do vestiário lá de Goiânia, que eu vou falar aqui agora, tá? Contra o Atlético Goianiense, uma informação que eu consegui neste final de semana. O Arias sai no intervalo do jogo e ele pede para... vai para o vestiário e ele pede para sair, porque estava cansado, com a perna muito pesada. O Diniz conversou com o Arias, convenceu ele a ficar no jogo. E aí, aquela partida, o recorte interno, assim, o entendimento foi que alguns jogadores caíram muito fisicamente no segundo tempo. Felipe Melo, Natan, Calegari, o próprio Ares, né? E até o Ganso. Assim, quase meio time caiu muito de rendimento contra o Atlético Goianiense. E aí o Ares pediu para sair, depois ele acabou saindo, né, no segundo tempo, mas ele pediu para sair ali e aí o Diniz convenceu ele a ficar. E o que mostra isso? É que, cara, é claro que o Ares é um dos principais jogadores do time, mas o Fluminense, o Diniz é óbvio que nunca vai admitir isso, mas ele olha para o banco e não sente firmeza nos jogadores. Não sente firmeza para tirar o Ares ou o Ganso quando eles estão mal, para colocar um outro jogador, porque ele sabe que não vai ter o mesmo rendimento. Então ele prefere o cara cansado em campo do que um outro jogador que venha do banco de reserva, seja qual ele for. Isso é um problema grave de elenco, porque que a gente imaginou que pudesse acontecer, mas não nessa proporção. E aí a gente vem para ontem. Quando termina o jogo, o Diniz está muito, assim, muito irritado. Muito irritado. Subiu muito o tom das cobranças, estava muito exaltado no vestiário. E os jogadores ouviram. Basicamente ouviram. Só o Diniz falou. E a cobrança, como eu disse para vocês, foi talvez foi o momento de maior tensão, de mais nervosismo que o Diniz tenha mostrado desde o seu retorno ao Fluminense, e é proporcional pelo que aconteceu, né? E aí o que eu quero dizer para vocês também, isso as pessoas com quem eu conversei, tá? Essa cobrança muito forte, ela sempre acontece, até pós-vitória. O vestiário do Fluminense geralmente tem muita cobrança. Não foi só porque perdeu, não foi só porque foi
após 3 derrotas consecutivas. É claro que tem um agravante de que são 3 e o time claramente ele não está repetindo o seu padrão. O padrão que a gente já viu dentro desse Campeonato Brasileiro. Então a cobrança ela tem de ser muito mais forte, como foi, de fato. A ponto de início falar, ó, se eu não conseguir recuperar o rendimento do time, não tem por que seguir com o trabalho. E a gente lembra que ele já iniciou as conversas para renovar o contrato para o ano que vem. Então, o que eu posso dizer para vocês? Tem cobrança? Tem muita cobrança, gente. Ontem, realmente, assim, foi um nível acima. Ou 2 níveis acima, não sei. A coisa foi séria, muito séria. Alguns jogadores, até os líderes do elenco, baixaram a cabeça. E aí, muita gente já começa a falar, pô, mas o Diniz tem algum problema de relacionamento já, o vestiário já está rachado, os jogadores já não estão falando a mesma língua que o treinador. Sempre tem essas coisas, muita teoria da conspiração, quando vem numa sequência de derrotas, ou numa eliminação muito grave, ou quando a gente vê o time rendendo com menos intensidade do que o costume. Né? Sempre tem isso. E aí, eu perguntei sobre isso, né, evidentemente também, a essas minhas fontes, e a resposta que eu tive foi, cara, assim, não identifico nenhum jogador neste momento que tenha algum problema com o Diniz. Eu não consigo enxergar isso agora. Se eu dissesse que tem, eu estaria inventando. E mais de uma pessoa me falou isso. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o elenco não está rachado. Esse elenco ele é muito unido, ele é muito, assim, ele é muito dedicado. E até agora não há esse problema entre Diniz e jogadores. E não tem por que a gente desconfiar do caráter desse grupo, porque a gente já exaltou o caráter desse grupo em algumas oportunidades. E caráter, galera, caráter não é uma coisa que oscila, que muda o tempo inteiro. Uma hora você tem caráter, outra hora você não tem. Esse grupo ele tem caráter. Esse grupo não é um grupo... Queria usar um outro termo que não seja muito pesado, eu não gosto de usar esses termos, mas enfim, não é um grupo sem vergonha. Não é. A torcida grita do time sem vergonha, que é uma maneira da torcida se manifestar, mas não é um time sem vergonha. Esse grupo tem caráter. Ele é um. A gente já falou aqui, são jogadores que honram a camisa do Fluminense. Então, eu acho que não tem porque a gente duvidar muito disso. O que tem que acontecer agora? É entender o que está acontecendo, entender o que está ocorrendo. Por que o time caiu tanto? Por que está levando tantos gols? Por que perdeu intensidade? É uma questão física? No jogo de ontem não dá nem para justificar sob a ótica física, porque o time já começou muito mal o jogo, já começou lá embaixo. Então, o que está acontecendo? Eu vou falar para vocês, internamente, nem a própria comissão técnica, nem os jogadores conseguiram ainda identificar exatamente qual o problema. Então, isso para mim, é de fato o maior problema, porque se você não consegue identificar o que está acontecendo de errado, como é que você vai consertar? Porque quando você tem o diagnóstico do erro, fica mais fácil. Vamos trabalhar em cima disso aqui. E a gente sabe, tá levando muito gol, tem que parar de levar gol. Mas por que isso está acontecendo? O que não está ajustado? E assim, antes era uma questão da defesa estar sendo muito vazada. Agora o time também já não está conseguindo produzir tanto ofensivamente. Ontem o segundo tempo melhorou, mas não são aquelas jogadas de aproximação, aquelas jogadas trabalhadas que a gente estava vendo antes. Né? A gente não viu isso no jogo de ontem. Foi muito mais no abafa, algumas jogadas assim foram bem feitas, mas muito mais no acaso ali, no desespero, no abafa. Não foi aquele Fluminense. Aquele Fluminense, nesses últimos 3 jogos, ele perdeu completamente a identidade. E o Diniz sempre exaltou, e a gente exaltava também, o espírito de competitividade da equipe. E quando você perde para um time que tem um elenco limitado como esse, quando você perde esse nível de competitividade, aí fica muito difícil. Só que a questão é que a gente pode refletir aqui até onde esse Fluminense poderia chegar. Porque lembra aquela história que eu falei para vocês? Olha, a gente tem que tomar cuidado, porque senão o Fluminense, o próprio Diniz, eles vão ser vítimas da expectativa criada, do bom trabalho. O Diniz vai ser mais uma vez vítima do bom trabalho que ele vem fazendo. O trabalho é bom? É claro que é bom, é muito bom. Só que, gente, se o negócio desanda agora até o campeonato, fica tomando uma porrada atrás da outra até o final do campeonato, faz poucos pontos, e tem até o G6 ameaçado,
Por mais que tenha sido bom em algum momento, o saldo final, a gente não pode considerar um bom trabalho que começa muito bem e depois termina de forma desastrosa. Isso não faz sentido. Mas o Fluminense, a expectativa era de que nem brigasse por G4, que terminasse ali no G6. Tá, se você for pegar os times que estão ali brigando, ninguém tá jogando esse grande futebol, gente. É tudo muito parelho. Tirando os clubes com mais dinheiro, que hoje basicamente Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians e o Flamengo, e o Corinthians tem um time milionário que não joga essa bola toda longe disso, tirando esses clubes, tudo ali é muito parelho. Então não tem por que dizer que o Fluminense não tinha que estar na quinta posição, que não tinha que brigar para. Tem um time caro também, tem muitos jogadores. O Fluminense tem muitos jogadores caros, inclusive que não são nem titulares. Tá? Então, assim, é preciso ter um equilíbrio aí nessa análise. Eu mesmo falei isso. Olha só, vamos, gente, com calma, vamos analisar o todo, né? Porque senão o time, jogadores, Diniz, vão ser vítimas do bom desempenho que eles tiveram. Tá, mas assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é aquele velho ditado. Se você cria uma expectativa, o torcedor ele vai ter uma. É óbvio que o torcedor vai se empolgar e ele vai querer mais. Então a torcida está no direito de cobrar. Esses jogadores já jogaram muito mais, eles já correram muito mais. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. É uma questão física, o que houve? A gente fala, olha para o banco de reservas. E aí é uma outra coisa que eu vou trabalhar mais em outro vídeo, é a responsabilidade da diretoria na formação de um grupo que tem deficiências claras, que perdeu os jogadores e essas reposições não foram feitas. E isso, é claro que impacta no trabalho do Diniz, só que ele tem que se ajudar. E Caio Paulista ninguém aguenta mais. Já está claro que não dá para ele jogar ali como lateral. Ele poderia ser uma opção para ataque, mas continua insistindo. E ontem deu no que deu. Todo mundo vaiando. Felipe Melo não dá na zaga. Teve que, enfim, aquela porrada de crítica. O Fluminense perdeu vários jogos com ele jogando bizarramente mal, mas estava insistindo, insistindo, insistindo. Então ele tem que parar com a teimosia, com algumas insistências, para pelo menos aliviar um pouco a barra dele. E aí a gente vai ter que olhar, analisar a produção de alguns jogadores e questionar isso também. A ausência da diretoria, a ausência de ontem alguém se manifestando, dando a cara na reta, além do Samuel Xavier, que ninguém bota a cara na reta, que tem que ser macho, chegar lá e dar a cara a tapa, e ninguém fez isso. Então tem uma série de questões aí, só que é preciso. Vocês não têm a obrigação de fazer isso, mas eu tenho a obrigação de tentar fazer aqui uma análise usando um pouco mais a razão do que a emoção. Tem campeonato pela frente ainda. A resposta ela precisa vir. Se vier, se o Fluminense vai terminar em quinto, sexto, quarto, a gente vai ver depois, mas vai ser um campeonato digno. O que não dá é para ficar tomando porrada até o final aqui, perdendo o jogo da maneira como vem perdendo, e aí falar, mas pô, o trabalho é bom. Porque isso já aconteceu em outros clubes com o Diniz. Em quase todos os trabalhos dele. Começa muito bem e depois termina mal. Então isso não é bom, gente. O trabalho bom é aquele que tem regularidade. Precisa ter um mínimo de regularidade. Esse time vai oscilar? Vai oscilar. É claro que vai oscilar. Não tem jeito. Porque não tem banco. O banco é muito fraco. É bem mais fraco que o time titular. Os seus principais jogadores, eles vão oscilar também, já estão oscilando. Então vai cair um pouco. Agora, não pode deixar de competir. Não pode deixar de correr. E não pode ficar insistindo em coisas que não estão dando certo. Porque aí, meu amigo, aí você não está se ajudando. Você está se auto-sabotando. Que é o que muitas vezes o Diniz faz. Então, assim, cobrança está tendo, galera. Muita cobrança. Muita mesmo. Ninguém está satisfeito. Ninguém está acomodado. Todo mundo sabe que é preciso melhorar. E o elenco não está rachado. Não há desentendimento entre os jogadores e o treinador. É o que eu apurei até agora. Se isso vai mudar daqui em diante, não sei. Mas é o que eu posso trazer para vocês aqui agora, para não ficar com essa teoria de conspiração, que agora está rachado, que é isso, que é aquilo. Não. Não. É o que eu estou falando para vocês. A cobrança sempre houve. Ela foi mais forte ainda ontem. E todo mundo sabe que não dá para funcionar dessa maneira. Se isso vai mudar já a partir do domingo, a gente não sabe. Tem uma semana aí pela frente de trabalho. Aliás, menos de uma semana, porque os jogadores estão folgando hoje, estão folgando amanhã. Vamos ver o que acontece, mas é isso que eu colhi aqui de bastidores. Qualquer novidade, evidentemente, eu volto para atualizar vocês. E aqui, ainda hoje, tem mais conteúdo aqui no canal do Lessa, beleza? Tamo junto. Valeu, galera.